Iremos celebrar esta Eucaristia por alma de Manuel Fagundos e avós, Roberto Carlos Reis Martins e seus avós, Francisco Rebelo Júnior, esposa e filhos, pelas almas do purgatório e também em louvor de Santa Teresinha e de Santa Bárbara. Iremos rezar também por alma do José Adriano Martins e José Bretão, esposa Filomena Pires e José Pires, por alma de Marcelino Barcelos e Maria Barcelos, a pedido da filha Filomena Dias, por alma de António Evers de Sousa, esposa, filho e genro, por alma de Manuel Rocha, esposa e filhos, por alma de Jorge Lemos, seus pais e sogros. Também rezamos neste dia do aniversário natalício de Sara Maria Lourenço Melo e por alma de Celícia Aguiar, falecida recentemente na Califórnia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Irmãos e irmãs, reunimos-nos neste templo para iniciar uma nova semana que hoje começa, neste dia do Senhor. E neste início de celebração somos convidados a olhar o nosso coração, a olhar o nosso íntimo, a nossa vida, sobretudo nesta semana que passou, e a pedirmos perdão ao Senhor das nossas faltas, daqueles momentos ao longo desta semana em que sentimos que não fomos verdadeiramente discípulos de Jesus pelas nossas obras, pelas nossas palavras, pelas nossas ações. Por tudo isto, peçamos perdão ao Senhor. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, protetor dos que em vós esperam, sem vós nada tem valor, nada é santo. Multiplicai sobre nós a vossa misericórdia, para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens temporais, que possamos aderir desde já aos bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos.
Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias o Senhor apareceu em sonhos a Salomão durante a noite e disse-lhe: Pede o que quiseres. Salomão respondeu: Senhor meu Deus, vós fizestes reinar o vosso servo em lugar do meu pai David, e eu sou muito novo e não sei como proceder. Este vosso servo está no meio do povo escolhido, e um imenso e inumerável, que não se pode contar nem calcular. Dai, portanto, ao vosso servo um coração inteligente para saber distinguir o bem do mal. Pois quem poderia governar este vosso povo tão numeroso? Agradou ao Senhor esta súplica de Salomão e disse: Porque foi este o teu pedido, e já que não pedistes longa vida, nem riqueza, nem a morte dos teus inimigos, mas sabedoria para praticar a justiça, vou satisfazer o teu desejo. Dou-te um coração sábio e esclarecido, como nunca houve antes de ti, nem haverá depois de ti. Palavra do Senhor. Por isso
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, nós sabemos que Deus concorre com tudo, para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados, segundo o seu desígnio. Porque os que de ele de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de quem ele seja o primogênito de muitos irmãos. E àqueles que predestinou, também os chamou. Àqueles que chamou, também os justificou. E àqueles que justificou, também os glorificou. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus às multidões: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. O homem que o encontrou tornou a escondê-lo e ficou tão contente que foi vender tudo quanto possuía e comprou aquele campo. O reino dos céus é semelhante a um negociante que procura pérolas preciosas. Ao encontrar uma de grande valor, foi vender tudo quanto possuía e comprou essa pérola. O reino dos céus é semelhante a uma rede que, lançada ao mar, apanha toda a espécie de peixes. Logo que se enche, puxam-na para a praia, e sentando-se escolhem os bons para os cestos, e o que não presta deitam-no fora. Assim será no fim do mundo. Os anjos sairão a separar os maus do meio dos justos e a lançá-los na fornalha ardente. Aí haverá choro e ranger de dentes. Entendestes tudo isto? Eles responderam-lhe: entendemos. Disse-lhes então Jesus: por isso, todo o escriba instruído sobre o reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Palavra da salvação. Caros irmãos, escutávamos na primeira leitura uma passagem do livro dos Reis que traz consigo um relato muito bonito, mas também de grande significado sobre o rei Salomão. Antes de mais nada, quem era Salomão? Salomão foi rei de Israel, era filho do grande rei David. Salomão foi talvez dos mais importantes reis de Israel. Foi ele o responsável por o crescimento deste reino, foi ele também o responsável pela construção do Templo de Israel. Era conhecido, sobretudo, pela sua sabedoria. Um homem que se fez rodear dos homens mais sábios do seu tempo, a fim de governar com sabedoria e justiça o seu reino. A ele estão atribuídos 3 livros da Sagrada Escritura: o livro da sabedoria, o livro de Coelete e o livro do Cântico dos Cânticos. E de facto, ao lermos estes 3 livros,
desde o livro da sabedoria até ao livro do Cântico dos Cânticos, encontramos aí um verdadeiro percurso de crescimento e um percurso de sabedoria. Por um lado, a começar no livro da sabedoria, um livro de uma sabedoria prática, passando pelo livro de Coelete, em que Coelete revela que sem Deus tudo é vão, tudo é efêmero. Se não existe Deus, então a vida não tem qualquer sentido. Até ao livro do Cântico dos Cânticos, que é um hino ao amor, querendo dizer que, de facto, Deus revela-se pelo amor e é este amor que dá sentido também à nossa vida humana. Mas concentramos-nos nesta passagem que nos é apresentada. Em sonhos, Deus revela-se a Salomão. É interessante que na Sagrada Escritura o sonho é sempre o lugar privilegiado onde Deus se revela. E Deus diz algo a Salomão que nós podemos também aplicar à nossa vida. Diz-lhe: pede-me o que tu quiseres. E de facto, podemos também nós imaginar, se tivéssemos esta possibilidade, o que é que pediríamos a Deus? Se tivéssemos a liberdade de pedir a Deus aquilo que quiséssemos, para que Ele nos concedesse, o que é que nós pediríamos? Ora, aquilo que pede Salomão é um coração inteligente. Um coração inteligente que tenha a capacidade de distinguir o bem do mal. Ora, este pedido de Salomão é muito interessante, porque reparai que pede não uma mente inteligente, mas um coração inteligente. Uma inteligência do coração. Ou seja, uma inteligência que não é apenas racional, que não é cega, mas uma inteligência que sente, que é misericordiosa. Uma inteligência que tem em conta também o mais profundo da existência, que não se rege por leis cegas, mas por uma justiça do coração. Para quê? Para que ele tenha a capacidade de distinguir o bem do mal. É muito interessante porque, se estáis recordados, no primeiro livro da Bíblia, no livro do Gênesis, a árvore que Adão e Eva estavam proibidos de comer o seu fruto era exatamente a árvore do conhecimento do bem e do mal. E é esta árvore que antes Adão e Eva estavam proibidos de comer o seu fruto, que agora Salomão pede este conhecimento. Mas qual é a diferença? É que enquanto que no Gênesis aquilo que foi a pretensão de Adão e Eva era tomar conta deste fruto, possuir este conhecimento, para que fosse o homem aquele que ditasse a verdade e que ditasse aquilo que era o bem e o mal, Salomão pede como dom. Não se apropria do fruto, mas pede-o como dom, como que simbolizando que a verdade não é ditada por nós. Embora nós muitas vezes temos essa tentação de nos acharmos senhores da verdade. Quantas vezes não queremos que a nossa forma de pensar e a nossa forma de conceber as coisas e os outros seja aquela que prevaleça? Quantas vezes nós não temos a tentação de sermos os ditames e os juízes daquilo que é bom e daquilo que é mau? E Salomão mostra-nos com esta grande sabedoria que a verdade não é ditada pelo homem, mas vem do alto. É reconhecida pelo homem. É vista pelo homem como dom. Ora, caros irmãos, o que é que esta passagem nos diz hoje? Em primeiro lugar, ensina-nos o que é a oração. Salomão é para nós, nesta passagem, um modelo de oração. Nós muitas vezes entendemos a oração como um pedir de coisas, daquilo que seja. Mas Salomão mostra-nos que a oração, mais do que pedirmos isto e aquilo, é uma transformação pessoal. A oração, e o próprio Deus nesta passagem, admira-se porque Salomão não pede nem poder nem riquezas, que seria o de esperar, mas pede um coração inteligente. E isto mostra-nos que a oração, mais do que pedir coisas, mais do que dirigida para o ter, é dirigida para o ser. A oração dirige-se a uma transformação interior da nossa vida e do nosso coração.
Nós conhecemos certamente aquele ditado famoso que muitas vezes dizemos: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E de certa maneira a oração é exatamente isto. A oração amolece o nosso coração. A oração ajuda-nos a amolecer o coração para que possamos ver a vida, os outros e a realidade não apenas com os nossos olhos, mas com os olhos de Deus. Caros amigos, a oração não é magia, não muda as coisas. A oração muda as pessoas. E são as pessoas que mudam as coisas. E por isso a oração é exatamente isto. É procurarmos moldar o nosso coração ao coração misericordioso de Deus. É olharmos a realidade com os olhos de Deus para que saibamos exatamente distinguir o bem do mal. Olharmos as coisas e os outros não com os nossos olhos, muitas vezes cheios de preconceitos, mas olharmos os outros como Deus nos olha, com amor e com misericórdia. O Evangelho fala-nos das parábolas do reino. O reino de Deus é como um homem que procura pedras preciosas e quando encontra uma pedra de valor incalculável, muito preciosa, vende tudo o que tem para adquirir esta pedra. O reino de Deus é como um tesouro escondido num campo, que alguém vende tudo o que tem para comprar aquele campo e ficar com aquele tesouro. Ora, o que é que Jesus quer dizer com estas parábolas? Que o reino de Deus, para aqueles que são os discípulos de Jesus, deve ser a sua principal prioridade. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus não é nada mais, nada menos do que vivermos já hoje, aqui na nossa vida, aquilo que nos espera na vida celeste. Ou seja, é procurar construir já aqui e hoje o reino de Deus. Conforme aquilo que o Senhor nos mostra. Um reino de amor, um reino de paz, um reino de concórdia, um reino de amizade. Um reino onde todos são acolhidos e todos vivem uma vida em paz e em harmonia. É esta a nossa missão enquanto discípulos de Jesus. Procurar já viver aqui hoje o reino de Deus. Então a pergunta que o Evangelho, de certa maneira, nos faz hoje, a cada um de nós, é: eu procuro viver já o reino de Deus na minha vida? Eu procuro que na minha vida pessoal, na minha vida com os outros, que este reino de Deus já esteja efetivamente em mim? Eu esforço-me por, de certa maneira, imitar Jesus na minha vida. Eu esforço-me por, exatamente, aplicar esta verdade que me é doada, esta sabedoria que vem de Deus e que nos é transmitida pela sua palavra. Eu procuro depois aplicá-la na minha vida. Certamente nós esforçamos para isso. E hoje pedimos ao Senhor que nos ajude a continuar a lutar para que o reino de Deus se torne presente na minha e na vossa vida. Por isso, caros irmãos, façamos da oração de Salomão a nossa oração aqui hoje. Que o Senhor nos conceda também a nós um coração inteligente. Um coração que saiba olhar a verdade mais profunda das coisas e das pessoas. Que nos ajude a distinguir o bem do mal. Que nos ajude a levar uma vida reta, uma vida justa. Que nos ajude, de facto, a instaurar hoje o reino de Deus. Que nos ajude a ser discípulos de Jesus. Que nos ajude a transformar este mundo para que Ele já tenha hoje um pouco deste reino de Deus e que Ele seja efetivamente e esteja efetivamente na nossa vida e na nossa comunidade. Que assim seja. Irmãos e irmãs, professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio num só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo
no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vinda do mundo que há de vir. Amém. Unidos no Espírito Santo, peçamos, irmãs e irmãos, a Deus Pai, para nós e para os outros fiéis, os dons que Ele tem preparados para todos, dizendo com fé e humildade: abençoai, Senhor, o vosso povo. Pela Igreja Santa e pela sua unidade, pela nossa Igreja particular e pela sua santidade, pelos ministros que servem por todos os seus fiéis, oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelos que têm de julgar e pelos que são julgados, pelos que procuram, mas não encontram, pelos que estão alegres e pelos que choram, oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Por aqueles que têm fé e pelos descrentes, pelos que fazem de Deus o seu tesouro e por todos os que o negam e ofendem, oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelos que estudam e pelos que ensinam, pelos avós, pelos pais e pelos filhos, pelos jovens, os adolescentes e as crianças, oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Por nós próprios e pelos outros batizados, pelos leitores que proclamam a palavra de Deus e pelos acólitos que servem o altar da Eucaristia, oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Peçamos também nesta Eucaristia pelas Jornadas Mundiais da Juventude, que irão decorrer no nosso país já na próxima semana, com a vinda do Santo Padre. Peçamos ao Senhor que este evento seja uma oportunidade para os jovens, não só do nosso país, mas de todo o mundo, possam viver e experienciar aquilo que é a alegria de viver em igreja e seja um veículo para uma maior comunhão com Deus. Oremos, irmãos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que ofereceis a salvação a todos os homens e mulheres, e não quereis que nenhum deles se perca, fazei que os acontecimentos deste mundo concorram para o bem dos que vos amam. Por Cristo, nosso Senhor.
irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, os dons que recebemos da vossa generosidade e trazemos ao vosso altar, e fazei que estes sagrados mistérios, por obra da vossa graça, nos santifiquem na vida presente e nos conduzam às alegrias eternas. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. A Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Pelo sangue do vosso Filho e pela força do Espírito Santo, quisestes reconduzir à unidade do vosso povo os filhos dispersos pelo pecado, para que a Igreja, reunida na comunhão da Trindade, apareça no mundo como corpo de Cristo e templo do Espírito Santo, para louvor da vossa infinita sabedoria. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Vai em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo, que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, Senhor. Santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão. Dando graças, vos bendisse, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, vos bendisse, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos
agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos, em ação de graças, este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferta permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, Santa Bárbara e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo Armando, e todos os bispos e ministros sagrados, e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família, que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos, Manuel Fagundes e avós, Roberto Carlos Reis Martins e seus avós, Francisco Rebelo Júnior, esposa e filhos, as benditas almas do purgatório, José Adriano Martins e José Bertão, esposa, Filomena Pires e José Pires, Marcelino Barcelos e Maria Barcelos, António Eves de Sousa, esposa, filho e genro, Manuel Rocha, esposa e filhos, Jorge Lemos, seus pais e sogros, Celícia Aguiar, falecida recentemente, e de todos aqueles que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele concedeis ao mundo todos os bens. Celebramos também esta Eucaristia em louvor de Santa Teresinha e Santa Bárbara, e também por ocasião do aniversário natalício de Sara Maria Lourenço Melo. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Porque nos chamamos e somos de facto filhos amados de Deus, ousamos dizer como o Senhor Jesus nos ensinou: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Amen.
Felizes os convidados para o banquete do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, nosso Deus, entreis em meu braço, mas sempre a palavra.
Oremos. Senhor, que nos destes a graça de participar neste divino sacramento, memorial perene da paixão do vosso Filho, fazei que este dom do seu amor infinito sirva para a nossa salvação. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Pedi apenas mais um momento da vossa atenção para algumas informações desta comunidade paroquial. Dizer que o agrupamento de escuteiros desta paróquia pede para informar que no próximo dia 5 de agosto, sábado, depois do almoço, irão fazer um peditório para o bazar das festas de Santo António, próximo sábado, dia 5 de agosto. Informar também sobre os horários das Eucaristias para esta semana que hoje se inicia. Dizer que amanhã, 31 de julho, segunda-feira, a Eucaristia será no horário habitual, ou seja, às 19 horas, mas que na terça-feira, dia 1 de agosto, será às 15 horas, uma vez que terá a participação do Centro de Dia da Casa do Povo. Depois, a partir da quarta-feira, dia 2 de agosto, até ao sábado 5 de agosto, será novamente a Eucaristia semanal às 19 horas e no domingo 6 de agosto, também no horário habitual, às 11 horas da manhã. Desejar a todos vós a continuação de um bom domingo, de um resto de final de fim de semana e de início de uma nova semana, desejando sobre a todos vós as maiores bênçãos e graças do céu. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz, pois é o Senhor que nos acompanha.